A diferença que o controle mental faz. Você só tem controle absoluto sobre uma coisa: seus pensamentos. Esse é o fato mais significativo e inspirador que se conhece. Reflete a natureza divina do homem. Essa prerrogativa divina é o único meio pelo qual você pode controlar seu destino. Se você não conseguir controlar a mente, esteja certo de que não pode controlar mais nada. Se tiver de ser descuidado com suas posses, que seja com relação a coisas materiais. A mente é sua propriedade espiritual. Proteja-a e use-a com todo o cuidado que a propriedade divina merece. Para isso lhe foi dada a força de vontade. Infelizmente, não há proteção legal contra os que, intencionalmente ou por ignorância, envenenam a mente alheia por sugestão negativa. Esse tipo de destruição deveria ser punível por meio de pesadas penalidades legais, porque pode, e o faz muitas vezes, destruir as oportunidades de alguém adquirir coisas materiais protegidas por lei. Homens de mentes negativas tentaram convencer Thomas Edison de que não saberia construir a máquina capaz de gravar e reproduzir a voz humana, porque, argumentavam, ninguém tinha jamais produzido tal máquina. Edison não lhe deu crédito. Tinha a certeza de que a mente poderia produzir qualquer coisa que concebesse e em que acreditasse, e foi isso que elevou o grande Edison acima do rebanho comum. Homens de mente negativa disseram a Woodworth que iria à falência tentando dirigir uma loja dos 2.000 réis. Não lhes deu confiança. Sabia que faria qualquer coisa razoável se baseasse os seus planos na fé. Exercendo o direito de impedir que sugestões negativas alheias lhe penetrassem a mente, empilhou uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares. Gente incrédula zombava com desprezo de Henry Ford quando esse experimentou o primeiro automóvel rusticamente construído nas ruas de Detroit. Alguns afirmavam que a coisa nunca se tornaria prática. Outros diziam que ninguém daria dinheiro por uma geringonça daquelas. Ford proclamou: cercarei a terra de automóveis seguros. Foi o que fez. Para beneficiar os que procuram vastas riquezas, que seja lembrado que a única diferença entre Henry Ford e a maioria dos que trabalham é essa. Ford tinha a mente e controlava. Outros as têm, mas não tentam controlá-la. Controle mental é resultado de autodisciplina e hábito. Ou você controla a mente ou ela o controla. Não há meio termo. O método mais prático de controlar a mente é o hábito de manter-se ocupado, com propósito definido, apoiado em um plano definido. Estude a história de qualquer homem que tenha alcançado sucesso notável e observará que ele tem controle sobre a mente, além de exercer o controle e dirigi-lo para a realização de objetivos definidos. Sem esse controle, o sucesso não é possível. Você usa esses álibis? As pessoas que não têm êxito possuem um traço em comum. Conhecem todas as razões do fracasso e têm os que acreditam ser álibis incontestáveis para explicar sua falta de realizações. Alguns dos álibis são inteligentes e há os que se justificam pelos fatos. Mas álibis não servem de dinheiro. O mundo só quer saber de uma coisa: você alcançou sucesso? Um analista de caráter compilou uma lista dos álibis mais comumente empregados. Ao ler a lista, examine-se cuidadosamente, determinando quantos deles são propriedade sua. Lembre-se também que a filosofia apresentada neste livro torna qualquer desses álibis obsoleto. Se eu não tivesse mulher e família, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse boa instrução, se eu pudesse arranjar um emprego, se eu gozasse de boa saúde, se eu tivesse tempo, se os tempos fossem melhores, se os outros me compreendessem, se as condições que me cercam fossem diversas, se eu pudesse viver minha vida novamente, se eu não temesse o que eles diriam, se eu tivesse agora uma oportunidade, se não implicassem comigo, se nada acontecer que me impeça, se eu fosse mais jovem, se eu pudesse fazer o que quero, se tivesse nascido rico, se pudesse encontrar as pessoas certas, se eu tivesse o talento que alguns têm, se eu ousasse me impor, se eu tivesse aproveitado oportunidades passadas, se eu não tivesse de lidar com a casa e com as crianças, se eu pudesse economizar algum dinheiro, se o patrão me desse valor,
se eu tivesse alguém que me ajudasse, se minha família me entendesse, se eu vivesse numa cidade grande, se eu pudesse começar, se eu fosse livre, se eu tivesse a oportunidade de algumas pessoas, se eu não fosse tão gordo, se conhecessem meu talento, se pudesse conseguir uma oportunidade, se pudesse saldar minhas dívidas, se eu não tivesse fracassado, se eu soubesse como, se todos não fossem contra mim, se eu não tivesse tantas preocupações, se eu pudesse me casar com a pessoa certa, se as pessoas não fossem tão tolas, se os outros me ouvissem, e esse é o maior de todos. Se eu tivesse a coragem de me ver como eu sou realmente, descobriria o que há de errado comigo e me corrigiria. Poderia, então, ter oportunidade de lucrar com meus erros e aprender algo de experiência alheia, pois sei que é algo errado comigo, senão estaria agora onde estaria se estivesse passando mais tempo analisando minhas fraquezas e menos tempo criando álibis para encobri-las. O hábito fatal ao sucesso. Criar álibis para explicar o fracasso é passatempo nacional. O hábito é antigo como a raça humana é fatal ao sucesso. Por que é que as pessoas se agarram aos álibis favoritos? A resposta é óbvia. Defendem os álibis porque os criam. O álibi do homem é fruto de sua imaginação. É da natureza humana defender o filho cerebral. Criar álibis é hábito profundamente arraigado. É difícil romper hábitos, especialmente quando são uma justificativa de algo que fazemos. Platão pensava nessa verdade ao dizer: a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Ser conquistado por si mesmo é a mais vergonhosa e vil das coisas. Outro filósofo tinha o mesmo pensamento em mente ao afirmar: foi para mim grande surpresa descobrir que toda a lealdade que via nos outros não passava de reflexo da minha própria natureza. É sempre um mistério para mim, disse Albert Hubbard. Por que as pessoas passam tanto tempo se iludindo, deliberadamente criando álibis para encobrir suas fraquezas? Se fosse usado de maneira diferente, esse mesmo tempo seria suficiente para curar a fraqueza, de modo que então não seria necessário álibis. Encerrando, quero lembrar-lhe: a vida é um tabuleiro de xadrez e o jogador à sua frente é o tempo. Se você hesitar na jogada ou deixar de jogar com rapidez, suas peças serão eliminadas até lá. Você está jogando contra um parceiro que não tolera indecisão. Antigamente, você poderia ter uma culpa lógica por não ter forçado a vida a lhe dar o que queria, mas esse hábito é agora obsoleto, porque você está de posse da chave mestra que abre a porta da vida a riquezas fartas. A chave mestra é intangível, mas poderosa. É o privilégio de criar, em sua mente, um desejo ardente por uma espécie definida de riquezas. Não há penalidade impostas pelo uso da chave, mas há um preço a pagar se não a usar. O preço é o fracasso. Há um prêmio de proporções estupendas se puser a chave em uso. É a satisfação que atinge aos que conquistam a si mesmos e forçam a vida a pagar a que lhe pedem. O prêmio vale seu esforço. Você vai começar e se convencer? Se tivermos afinidade, disse o imortal Emerson, encontraremos-nos. Ao terminar, lanço mão do seu pensamento para dizer: se temos afinidade, então já nos encontramos através destas páginas. Se você gostou do áudio, deixe seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos áudios. Gratidão, minha voz, sua voz.